Aqui a gente tem Santiago, só para ter uma noção de distância. Eu não sei o que aconteceu. Vocês estão me ouvindo? É porque estava salvando, Vanessa. Ah, tá. Obrigada. Bom, aqui é a cadeia submarina desse ponto quente, que está localizado na Ilha de Páscoa. E aqui, então, a Ilha de Páscoa é esse pequeno ponto emerso, sendo que essa cadeia vulcânica ela é muito maior, mas toda ela está submersa sobre o Oceano Pacífico. Bom, aqui é um mapa geológico da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é formada principalmente por basaltos, sendo a rocha mais abundante, e a Ilha de Páscoa ela foi formada por três erupções principais, que são os três vulcões mais importantes. O primeiro dele, vocês conseguem ver a setinha? Sim. Ah, ok. Então, a primeira erupção foi a do vulcão Poik. Esse vulcão ele tem 370 metros de altura e ele foi formado na fase antiga das atividades de vulcanismo subaéreo. E esse vulcão ele constitui-se como uma espessa sucessão de fluxos de lavas e camadas de escoriações do tipo estromboliano. Essa área ela é uma área extremamente erodida e atualmente ela é considerada como uma área em reabilitação. A segunda erupção foi aqui, que foi no vulcão Hanukal. Ele possui 300 metros de altura e cerca de 1,5 km de diâmetro, e é o único vulcão dos três principais que possui água fresca na sua caldeira. Ele foi formado por fluxos de lavas intercalados com camadas piroclásticas, e é um local extremamente importante para a proteção da flora nativa. O terceiro vulcão é o Terevaca, que é esse maior, é onde também se localiza o ponto mais alto da ilha, com 511 metros de altitude, e ele é um estratovulcano composto por fluxos de lava, e na região, principalmente do topo, é uma área em reabilitação intensa devido aos intensos processos erosivos. Como eu já falei, a rocha mais abundante da ilha são os basaltos. No entanto, os habitantes, diríamos assim, mais famosos, que são os moais, não foram construídos com basaltos. Eles foram construídos principalmente pelo tufo vulcânico, o corpo dele, que vem desse vulcão, que é o Rano Haraku, e o bucal, que é a parte superior dos moais. Eles foram esculpidos por escória, que fica aqui na pedreira de Punapau. Existem diversas teorias sobre como os primeiros colonos chegaram às Ilhas de Páscoa, e atualmente a teoria que é mais aceita é de que os primeiros habitantes chegaram nas ilhas vindos da Polinésia entre 600 e 900 anos depois de Cristo, e nessa época a ilha era coberta cerca de 70% por palmeiras, plantas comestíveis, além de aves marinhas e de peixes, sendo essa paisagem totalmente diferente do que se observa atualmente. O ponto mais famoso da Ilha de Páscoa são as estátuas, que são chamadas moais, e esses moais, eles foram esculpidos entre 1000 e 1200 anos depois de Cristo, aproximadamente, e eles foram construídos em busca de guardar El Maná, que representa a energia espiritual de uma pessoa. Então, ao esculpir essas estátuas, essa energia espiritual da pessoa continuaria existindo depois da morte. Então, os membros importantes das tribos, quando morriam, era solicitado que uma estátua fosse esculpida em Rano Haraku, na pedreira, e quando ele era finalizado, ele era transportado e erguido no Ahu. Esse Ahu é a plataforma cerimonial no qual o Moai é
é colocado, e sempre próximo ao local de sua descendência. Por quê? Porque acreditava-se que mesmo após a morte, o Elmaná continuaria olhando e dando proteção para as pessoas daquele povo. Mas uma das questões que se tem mais controvérsia, não só na literatura, mas também teorias de extraterrestres, como foi que os Moais foram desde a pedreira até os diferentes locais nos quais eles estão localizados na Ilha de Páscoa. Vou apresentar aqui algumas teorias que foram testadas. Essa daqui, teoria de Terry Hunt e Carl Lipo, de 2011, eles acreditavam aqui, depois que o Moai era talhado na pedreira, ele descia por gravidade até um fosso quando o Moai ficava em pé. Ele estando em pé, o Moai era amarrado na cabeça e 3 grupos de pessoas faziam, então, esse Moai andar. Então, um grupo de pessoas puxava, ele dava um passo direito, o do outro grupo um passo esquerdo, e as pessoas atrás ficavam com a corda tentando manter a gravidade desse Moai. Essa teoria ela foi experimentada em 2011 por 18 pessoas que fizeram esse teste com uma réplica de 3 metros de altura e 5 toneladas, e eles provaram que essa teoria funciona. Uma segunda teoria é a de Johann van Tiebout, de 98, que testou o transporte dos Moais, assim como os polinésios transportavam antigas canoas, que é como uma grande escada com uma tábua de madeira, com o Moai era deitado, então 40 pessoas puxaram uma réplica de 4 metros de altura e 10 toneladas por 70 metros. Então, essa teoria também funcionou normalmente. Pavel, em 86, testaram o andar do Moai por 18 pessoas testaram e o caminhar do Moai era circular. Eles fizeram um Moai caminhar por 4 metros, um Moai de 4 metros e 9 toneladas, mas nessa teoria, quando eles fizeram o experimento dessa teoria, eles acabaram danificando a base, mostrando que realmente não poderia ser assim, porque a base do Moai nos arrus continuam em perfeito estado. Charles Love, em 87, fez uma das teorias que foi mais propagada sobre como os Moais eram transportados, colocando o Moais em diversas troncos de árvores, como se fosse um trenó, e então eles colocaram uma réplica de Moai com 4 metros de altura e 9 toneladas sobre esse trenó. Em 2 minutos, eles conseguiram deslocar o Moai por 45 metros. Então, é uma teoria bastante aceita, o que leva também em consideração uma das teorias de o porquê atualmente as árvores na Ilha de Páscoa são tão escassas. William Mulloy, em 1970, fez uma teoria de que o Moai poderia ser empurrado com uma estrutura de madeira com forma de um V invertido, balançando o Moai, sendo ele amarrado pelo pescoço. Essa teoria ela não foi testada, então não se sabe se ela funcionaria ou não. Thor, em 1955, com uma equipe de mais 180 pessoas, amarraram um Moai verdadeiro, de 4 metros de altura e 10 toneladas, deitaram ele sobre um tronco de árvore e em seguida o arrastaram. Essa teoria também funcionou, e também, assim como a teoria anterior, também é uma das teorias de que as árvores da Ilha de Páscoa teriam sido dizimadas por conta do transporte dos Moais. O nome da Ilha de Páscoa se deve ao fato da Ilha de Páscoa ter sido descoberto por um holandês, num domingo de Páscoa, de 5 de abril de 1722, a sua tripulação permaneceu uma semana atracado do lado de fora da ilha, pois havia um forte vento e o mar estava extremamente agitado. Eles estiveram em terra somente por um dia,
tentando verificar o quão de recursos a ilha teria para explorar, e por alguns conflitos com os nativos, eles acabaram matando 12 pessoas, e por não ser uma ilha propícia para exploração, eles acabaram seguindo em direção a Tahiti. A expedição espanhola saiu de 1970 do Peru, e tinha o objetivo de reivindicar o território da Ilha de Páscoa para a Espanha. Eles permaneceram 6 dias na ilha, e não se sabe por que nunca mais eles retornaram para reivindicar esse território. James Cook, em 1977, ficou 4 dias na ilha, em busca de alimentos e água, e foi a primeira vez que se tem registro de que as estátuas foram derrubadas. Então, na expedição espanhola de 1970, não há nenhum registro de que haviam moais derrubados, então acredita-se que nesses 4 anos houve o conflito, disse que acredita que houve as primeiras derrubadas dos moais. Aqui a gente tem uma aquarela da expedição de James Cook. No entanto, apesar de mostrar os moais da ilha, ela apresenta algumas divergências. Primeiro, porque em primeiro plano, esses moais aqui estão olhando para o mar, e os moais da Ilha de Páscoa são todos virados para o continente, pois eles tinham o objetivo de olhar pelas suas aldeias. Além disso, nessa figura há uma junção de moais, por exemplo, do Tarrai, que eu vou mostrar mais para frente, e de Anaquena, muito próximo um do outro, mas que, na verdade, eles estão localizados a quilômetros de distâncias. Então, essa queda das estátuas, como eu disse para vocês, ela aconteceu provavelmente o início dela entre 1770 e 1774, e todos os moais foram derrubados por humano, nenhum deles foi por desastres naturais. O último registro que se tem notícia, o último moai em pé que se tem notícia é de 1838. E a teoria da queda das estátuas, há 2 teorias principais. A primeira é que a falta de recursos causou uma guerra entre as tribos, e por conta disso, as tribos acabaram destruindo os moais inimigos para mostrar que eles estavam no poder. E a segunda teoria é que eles perderam a fé nos moais, pois os seus antepassados teriam despendido muito tempo e energia para a construção desses moais, e que os moais não haviam retribuído com relação a proteção das terras nos quais os moais estariam olhando. A anexação ao Chile aconteceu em 1888, e no documento espanhol dizia que o Chile teria total e completa soberania por tempo indeterminado. No entanto, quando esse documento foi traduzido para o Rapa Nui, dizia que o Chile teria proteção e amizade entre os territórios. Portanto, até os dias de hoje é possível observar, como é possível ver aqui na placa, para o reconhecimento internacional, os Rapa Nui jamais entregaram nem cederam a sua soberania ao Chile. Tem não uma rivalidade, mas há um ponto da história que os Rapa Nuis não acreditam que tenha sido justo. Por conta da soberania do Chile, entre 1903 e 1953, houve a criação de ovelhas e comércio de nitratos por uma empresa escocesa chilena, e por conta disso, por conta da criação desses animais, eles ficavam soltos por toda a ilha, o que acabou gerando um grande impacto, não só arqueológico, mas também ambiental na Ilha de Páscoa. Em 1966, o Chile otorgou a cidadania completa aos moradores da Ilha de Páscoa, e em 1955, o Parque Nacional do Rapa Nui foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Bom, aqui eu tenho um mapa da Ilha de Páscoa. Como vocês podem ver, é possível encontrar moais em
quase toda a costa e em alguns locais no interior também. Existem na Ilha de Páscoa 887 moais, dos quais 288 foram colocados em arrus, que são as plataformas cerimoniais, e 397 em Hano Haraku, que é aqui, que é na pedreira onde eles foram talhados, e 92 estão em rotas, ou seja, eles não chegaram até o arru no qual eles tinham o objetivo. Então, só para localizar algumas coisas, aqui o vulcão Poik, Terevaca, Hano Haraku, Orongo, que eu vou falar mais para frente, Hangaroa, que é a principal localidade da Ilha de Páscoa. Além disso, aqui está localizado a praia de Anaquena, que é a única praia com areia da Ilha de Páscoa. E, além disso, a gente tem alguns arrus importantes, que são o Tahai, bem próximo ao centro da ilha, e o Arru Tongariki, que é o maior arru da Ilha de Páscoa. Bom, a principal localidade é a Hangaroa, que possui 93% da população, que em 2007 o censo descreveu 7.750 habitantes, e o número de visitantes na Ilha de Páscoa vem crescendo substancialmente nos últimos anos. Em 1989, cerca de 4.000 visitantes visitavam a ilha por ano, e em 2010 esse número multiplicou-se diversas vezes, cerca de 60.000 habitantes. Bom, aqui a gente tem alguns locais da Ilha de Páscoa, então só para... Aqui é o Moai, como a maioria já ouviu falar, que ele é feito de tufo vulcânico. Quando eu falo em arru, são essas plataformas nas quais os moais eram colocados. E então, na Ilha de Páscoa, você vai encontrar moais com diversos graus de degradação. Esse quase que perfeitos, outros faltando pedaços. Aqui a vista para o oceano, próximo de Hangaroa. Aqui o único banco da ilha. Aqui é um moai que foi colocado os olhos. Aqui é uma das centenas de moais que você vai encontrar quebrado na Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa também é marcada por bastante, eles chamam de cavas, mas estariam muito mais associados a tubos de lavas, e moais mais preservados, como esse daqui. Bom, a gente vai começar o nosso tour pelo Museu Antropológico, que é um local extremamente importante, não somente do ponto de vista histórico e antropológico, mas em relação à questão cultural da ilha. Aqui, nessa primeira foto, se tem um dos exemplos dos moais mais antigos. Essa forma mais arredondada estaria associada aos primeiros talhamentos, que não tinham tanta precisão quanto os últimos. Essa foto aqui é a única moai feminina que se tem registro, e não se sabe porque ela é a única moai feminina que existe. Todos os demais têm características masculinas. No museu, desculpa, existem diversos hieróglifos marcando o rongo-rongo, que era os símbolos que os Rapanuis utilizavam para se comunicar antigamente. E aqui é o exemplar do olho de coral que foi encontrado no Arru Naunau, em Anaquena, em 1978, e foi somente então que se descobriu que os moais teriam olhos, e esses olhos de corais seriam o último ponto colocado no moai, que seria um momento que ele
teria El Maná novamente para olhar pelo seu povo. Aqui o Tahai é uma das plataformas cerimoniais mais visitadas, primeiro porque ele está muito próximo ao centro e também porque ele é muito famoso, principalmente para as pessoas que gostam de apreciar o pôr do sol. Então, ele é constituído por 3 plataformas que foram restauradas e aqui ele é o primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui, que é o pucal, que é feito de escória vulcânica. Esse pucal, muitas pessoas acreditavam que estariam associado a um chapéu, mas na verdade o pucal representa o cabelo da pessoa. E por que o cabelo? Porque antigamente, quanto maior o cabelo que os Rapanujis tinham, maior nível hierárquico mostrava na sociedade. Então, os moais que têm esse pucal representam, então, um nível hierárquico maior na sociedade. Aqui, esse Ahu, vocês podem notar que está faltando aqui um moai. E outros estão quebrados ou faltando peças. Esse último moai que está faltando, ele se encontra próximo a esse local, mas ele não foi colocado no Ahu por conta das condições de degradação que estavam muito acentuadas. Então, ele permanece isolado, próximo ao Ahu, mas preferiu-se não colocar ele para não causar mais dano ao patrimônio. Aqui, o Hari Paenga são registros arqueológicos das casas originais e elas têm aqui nessa localidade do Tahai, mas existem espalhadas em diversas partes da ilha e todas foram construídas por basalto. Bom, Anaquena é a praia mais famosa da Ilha de Páscoa. Ela tem centenas de palmeiras que foram importadas do Tahiti na década de 60. E esse local, ele é muito visitado, não só por turistas que vão para a Ilha de Páscoa, mas muitos voos para o Tahiti, as pessoas acabam tendo que ficar um dia antes de partir para o Tahiti, e aí eles acabam, muitos deles, vindo aproveitar a praia de Anaquena, ao invés de visitar os moais. Esse Ahu Naunau, ele foi restaurado em 1978, e foi nessa localidade que foi encontrado o olho de coral branco, que eu mostrei para vocês lá do museu. Nessa localidade são os moais mais preservados da ilha, porque quando houve a derrubada dos moais, muitos deles foram soterrados pela areia, o que acabou preservando os detalhes dos moais. Então, não só no Ahu Naunau, mas nos outros 2 menores que tem na praia de Anaquena, são os maiores detalhes fora da pedreira que pode ser observado. Também, em 1956, foi o primeiro moai que foi colocado de pé na Ilha de Páscoa, foi aqui na localidade da praia de Anaquena. Tepitocura fica a nordeste da ilha, e além dessas rochas arredondadas, ela tem um Ahu com uma posição intacta, que não foi restaurada, e nesse Ahu tem o maior moai em uma plataforma com cerca de 10 metros de altura. Ele permanece derrubado e ele tem cerca de 70 toneladas. Esse moai tem também um pucal de 2 metros de altura e 10 toneladas. O Tepicocura acredita-se que seja quando os primeiros polinésios vieram para a Ilha de Páscoa. Antes da construção dos moais, acreditava-se que El Maná ficava nessa região, então as pessoas vinham para esse local em busca dessa energia. O Papa Vaca
é um conjunto com diversas lajes e inúmeros petroglíferos, sendo esse um deles, o Papamangó, que retrata, na maioria das vezes, a pesca e as questões do mar. Então, são diversos petroglíferos em 3 lajes principais. O Arru Tongarik, ele possui uma história interessante, porque ele é a maior plataforma da Ilha de Páscoa, com 220 metros de extensão, e 15 moais restaurados. Eles foram restaurados entre 1992 e 1996. E o mais interessante é que ele foi restaurado por um projeto de restauração japonês, que custou, na época, cerca de 2 milhões de dólares. E acho que muita gente deve estar se perguntando por que japoneses quiseram restaurar os moais da Ilha de Páscoa. Acontece que, em 1960, teve um terremoto bastante famoso no Chile, com 9,5 pontos na escala Richter, que provocou ondas de cerca de 11 metros de altura que atingiram esse arru. Os moais, nessa época, já tinham sido derrubados, mas por conta dessas ondas, eles acabaram sendo arrastados por dezenas de metros. E acabaram danificando muitos dos moais. Então, esse projeto de restauração tinha também como um dos responsáveis uma empresa de guindastes, então servia de uma forma de um marketing de mostrar que os guindastes eram bons o suficiente para levantar até os moais da Ilha de Páscoa, sendo que o maior moai do Arru Tongarik pesa 88 toneladas. Então, acabou sendo um marketing e também, por um outro lado, um aspecto bom para a Ilha de Páscoa de ter sido restaurado esse arru. Aqui a gente tem os 15 moais, sendo que somente um deles apresenta o pucal, que é esse penúltimo aqui. Os demais não foram colocados devido ao estado de conservação que não estava muito bom. Num primeiro olhar, você pode observar que os moais eles encontram-se muito bem conservados. Mas quando você observa a parte traseira, ou mais de perto, você consegue observar que os moais têm muitos líquens acumulados. Esse moai aqui do lado, ele tem um nome curioso, que ele foi apelidado como o moai viajante, porque ele foi para o Japão, para uma feira industrial, em contrapartida da restauração do Arru Tongarik, e também ele foi utilizado por uma das teorias para provar o transporte dos moais, então por isso ele é conhecido como viajante. E aqui é um dos locais mais famosos pelo nascer do sol. Hano Haraku é a pedreira com o tufo vulcânico, no qual 397 moais encontram-se atualmente. Eles possuem diferentes tamanhos, diferentes graus de complexidades, alguns basicamente finalizados, outros no início do processo de escultura, outros finalizados, mais abandonados, devido à queda deles. Então, aqui eu vou mostrar alguns, e aquela primeira teoria que eu mostrei sobre como os moais andavam, aqui aplica-se muito bem, porque vocês podem ver um deles aqui deitado, pois ainda estava sendo esculpido, e outros deles inclinados ou eretos, já mostrando um grau mais elevado no processo da escultura. Então, aqui existem diferentes modelos e tamanhos, e vale lembrar que os moais que vocês estão vendo aqui
representam apenas uma parte deles, porque boa parte deles está enterrado. O que vocês conseguem ver é cerca de 1/3 que está para fora. Aqui, nesse daqui, vocês conseguem ver que o processo não foi muito bem sucedido, pois o Moai está basicamente olhando para o chão. E aqui a gente tem a pequena cratera do vulcão Hanu-Haraku. E aqui a gente tem essa primeira foto, o maior Moai da pedreira, com 21 metros, e ele teria aproximadamente 200 toneladas. Ele não foi finalizado, e aqui outro sem ser finalizado, e um dos Moais que mais intrigantes é esse daqui, esse último aqui, que ele chama Tukuturi, que é um Moai arredondado, e não se sabe ao certo se ele foi um dos primeiros Moais e construído já com a intenção de não ser levado para o Ahu, pois ele está aqui, ele está sentado de joelhos sobre as suas pernas, ou se é um Moai que apenas representava um ponto de um limite entre dois povos distintos. E aqui mostrando, então, o tamanho real dos Moais na pedreira do Hanu-Haraku. Essa escavação foi feita para mostrar, então, que essa teoria de que o Moai ele ficava de pé após o processo de escultura realmente acontecia, né? Aqui, as duas primeiras fotos, essas duas, é o Ahu Tanga Te, são 8 são 8 Moais, todos de cabeça para baixo, e também com pucaus. Esse Ahu não foi restaurado. Além disso, essa parte aqui circular, ela possui uma importância religiosa. O Vinapu é um dos Ahus mais intrigantes que se tem na Ilha de Páscoa, pois ele possui um padrão semelhante às construções incas, por exemplo, do Peru, e o Moai gigante da pedreira do Hanu-Haraku de 21 metros, ele seria colocado sobre essa plataforma. Aqui é um aspecto do vulcão Hanu-Kau, aqui, que é a segunda erupção vulcânica da ilha. E nesse vulcão Hanu-Kau foi utilizado, foi descoberto um remédio, que é um imunossupressor, para prevenir a rejeição dos órgãos transportados, e por um longo período ele foi utilizado para o transplante de rim. E próximo ao mirante, existe uma placa agradecendo aos pesquisadores brasileiros que participaram desse processo. Orongo é uma aldeia cerimonial associada ao Homem-Pássaro, e ela está dividida em 10 pontos que você vai passando para entender um pouquinho mais sobre esse ritual. A primeira é uma vista geral da aldeia e dessas ilhas que eles chamam de Motu. Então, a cerimônia do Homem-Pássaro estava associada com esses motus, que que os homens iam nadando até esses motus, por uma questão de ver qual seria o próximo líder da ilha. A segunda, eles não restauraram as casas para mostrar como que elas foram encontradas após
as derrubadas dos Moais. A terceira casa é a casa com um cômodo em forma circular. A quarta, um local onde as tribos se encontravam e realizavam as questões mais culturais, como músicas e a dança. O quinto, havia um moai de basalto associado à cerimônia do homem-pássaro, e é o único moai que se tem notícia de que era feito em basalto e que em um único moai havia esses dois aspectos culturais, o moai e os petroglíferos do homem-pássaro. Mas, atualmente, esse moai está no British Museum e os moradores da Ilha de Páscoa são um pouco receosos por conta disso, por ser o único e não estar na ilha. O sexto é o setor central da ilha. O sétimo é esse daqui. São os petroglíferos associados à cerimônia do homem-pássaro. O oitavo, aqui, é uma vista da paisagem de Orongo com a cratera do vulcão. O 9 é a pedreira, da onde eram retiradas as lajes para a construção das casas de Orongo. E a 10ª são as ruínas do altar cerimonial e do Arru. Na década de 1990, esse sítio do Orongo, que são esses 10 pontos que eu apresentei para vocês, eles estavam na lista dos 100 sítios mais ameaçados do mundo, e então o Parque Nacional desenvolveu uma trilha no qual as pessoas não podem sair, claro, e atualmente ele não está mais na lista dos locais mais ameaçados. A Ilha de Páscoa, como eu disse para vocês, ela também está associada a essas cavernas, que na verdade são tubos de lavas. Essa Anakai Tangata, ela é traduzida como a caverna dos canibais, e ela é bastante famosa por apresentar pinturas rupestres de aves, e essas pinturas rupestres estariam associadas à cerimônia do homem-pássaro. Então, os participantes vinham para essa caverna antes de começar a festividade. A Anatepahu é um outro local que se destaca bastante. É um tubo de lava que se estende por cerca de 7 quilômetros, e ela se destaca por uma grande quantidade de árvores que plantaram no seu interior devido a essa abertura natural que existe. Esse local também é conhecido como La Cueva de los Plátanos, por conta dessas bananeiras que plantaram. O Punapau é a pedreira de escória no qual se faziam os pucaus. Existem cerca de 100 pucaus na Ilha de Páscoa para cerca de 900 moais, mostrando, então, que a questão hierárquica estava também relacionada a isso. Os pucaus mais pesados que se encontraram nessa pedreira pesam até cerca de 12 toneladas. O Arru Akive, que é esse daqui, ele foi restaurado com os 7 moais e acredita-se que eles tenham sido colocados na plataforma no mesmo momento, pois tem características bastante semelhantes. Este Arru, ele é bastante interessante também, pois ele está alinhado com o Sol durante o equinócio. É desse Arru também que sai a trilha para o vulcão do Terevaca, uma trilha de 8 quilômetros, que chega no ponto mais alto da ilha, com 511 metros de altitude. Aqui eu trouxe alguns pontos da ilha, sem uma história especial, mas que eu acho que são lugares interessantes de se observar.
Aqui, muitas pessoas acabam não vendo o que tem atrás do arru, então eles são construídos geralmente dessa forma e não como o anterior que eu mostrei para vocês, que está associado pode estar associado com a cultura inca. E diversos locais onde você está andando, você encontra pedaços ou moais inteiro. Algumas vezes eles possuem barreiras maiores, outras somente com próprios blocos, e às vezes sem nenhuma. Às vezes você está andando, quando você vê, você já está perto de um moai, principalmente nas regiões menos turísticas. Aqui foi um local que eu visitei, que não é um local turístico, que é no vulcão Poique, que foi o primeiro vulcão. É uma área que está sofrendo um intenso processo erosivo, e entre 2012 e 2013 eles estavam fazendo esse reflorestamento. Eu procurei na internet, eu não achei para ver se esse processo continua, e eles convidavam as pessoas para fazer um tour por uma área que não é autorizado normalmente, e depois desse tour teria essa plantação de mudas. Nesse dia, nós plantamos esse grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas que estavam visitando a Ilha de Páscoa, foram plantadas 2.000 mudas. Mas o que foi relatado pelos idealizadores, o que acontece é que muitas mudas acabam não sobrevivendo por conta da erosão. Quando tem uma pequena chuva, ela acaba sendo erodida, e das 2.000 mudas que nós plantamos, pouquíssimas realmente terão sucesso. Aqui eu tenho desculpa. Aqui eu tenho as referências que eu apresentei na minha apresentação, e obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigada, Vanessa. Muito legal, né? Como sempre, a gente morrendo de vontade de viajar, né? Como sempre. Muito bem. Eu tenho uma pergunta, assim. Queria saber uma coisa. Você falou lá do número de visitantes, né? Eles mencionam algum problema com esse número de visitantes? Então, o que acontece é que antigamente as pessoas poderiam visitar e elas acabavam ficando muito tempo em busca de trabalho como guia turístico e tal. Mas o maior problema dos turistas na Ilha de Páscoa é a questão da água e do lixo. Primeiro porque a ilha não tem água doce, somente no vulcão, que não é utilizada para o consumo, então a água ela é dessalinizada. Então, com o aumento do número de turistas, esse consumo torna a água muito cara, porque o consumo é muito grande, principalmente nos hotéis, pousadas. E a questão do lixo é porque o lixo ele é enviado para Santiago. Então, nos últimos anos, tem havido um apelo do governo local, que os turistas levem o seu lixo com você, na bagagem, porque é uma quantidade muito grande, é um custo muito caro de enviar o lixo para mais de 3.000 quilômetros de distância. E eu acabei esquecendo de mencionar, mas a ilha atual, o censo mais recente é de 2017, tem 7.000 pessoas, mas cerca de 40% somente são Rapanus. O restante são chilenos ou pessoas de outras nacionalidades. Uma questão que o governo fez para tentar diminuir essa migração para lá é que somente os Rapanus podem ter acesso à terra. Então, por exemplo, se eu
decidir, eu quero me mudar para a Ilha de Páscoa, eu não posso comprar uma propriedade. Então, somente os Rapanus, mesmo chilenos, não podem. Então, é uma maneira que eles tentaram de brecar, porque muitos hotéis estavam vendo que o número de turistas estava aumentando, pessoas de outras nacionalidades estavam indo para lá, mas para tentar tirar o maior lucro possível da ilha. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui do professor Rômulo. Como eram esculpidas as estátuas? Elas eram esculpidas com basalto. Então, o basalto é a rocha mais abundante e ela era utilizada. Então, o que eu sei é que primeiro era esculpido o corpo, por ser uma região maior, e as regiões com mais detalhe, como os olhos, a boca, as orelhas, o umbigo, eles utilizavam obsidiana. Então, eles iam na pedreira, começavam a esculpir, mas se fez um teste recentemente, eu não sei a data exata, mas para esculpir um moai se levaria cerca de 2 anos. Então, é um processo bastante longo. Sim. O professor Marcos Nascimento está aqui também perguntando se tem a data ou período que elas foram esculpidas e por que eles pararam de esculpir. Tá. Eu vou voltar aqui rapidinho no meu slide, porque eu tenho... Deixa eu... Só vou consultar aqui. Elas começaram a ser esculpidas em 1000 depois de Cristo até 1600 depois de Cristo. E como eu falei, tem aquelas... o porquê eles pararam, eu não sei responder. Eu sei a teoria que se tem porque elas foram derrubadas, mas porque eles pararam. Eu acredito também que seja porque após as primeiras expedições, em 1722 e para frente, muitos moradores locais acabaram morrendo por conta das doenças que vieram, e também, posteriormente, muitos moradores foram levados como escravos para trabalhar na América do Sul, se eu não me engano, no Peru. E chegou uma época na ilha que tinha cerca de 100 habitantes apenas. Então, eu acredito por uma questão de que a população estava em declínio e não havia mais pessoas suficientes, mas eu não tenho, assim, 100% de certeza se essa é a única razão. Vanessa, eu não assisti quando você apresentou presencialmente, tá? Então, por isso que eu estou perguntando de novo. Você tem alguma informação sobre a formação da ilha lá? Alguma coisa sobre informação de geologia? Sim, o que tem na ilha de informação da geologia é no museu. No museu tem mostrando as 3 erupções vulcânicas, porque, por exemplo, eles escolheram o basalto para esculpir, por ser uma rocha mais dura, tal. Isso tem. Mas nos sítios em si, não tem. Mas é uma questão... Eu fui há 7 anos atrás. Mas também, quando tinha, era uma placa mais informativa. Ahu Tongariki, Ahu Tahai. Não era que não tinha só uma questão da geologia, mas não tinha muita informação em geral. Uma das trilhas que as pessoas mais fazem, que é para ir para o vulcão Hanukal,
Nessa trilha, ela sai do centro da cidade, e aí durante a trilha tem ponto 1, 2, 3, eu não lembro quantos pontos são, mas eu revendo minhas fotos, eu tirei uma foto que está assim, ponto de observação geológica. E aí, ó, na verdade, é um mirante que você consegue ver a baía de Rangaroa e também uma parte do vulcão. E aí, outros pontos, é uma área que tem mais sombra, então é a área de descanso, outras, uma questão mais histórica, mas esse ponto de observação geológica me marcou bastante. Eu não lembrava disso, eu vi quando eu estava montando a apresentação, vendo as fotos, mas além do museu e dessa trilha, que é a mais visitada, não tinha mais informação. Certo. Tem uma outra pergunta aqui, perguntando se professor Rômulo, a população da ilha vive do turismo ou há alguma outra atividade? Eu não sei em porcentagem, mas é basicamente só do turismo. Você chegou... Pode. Porque tem bem pouco plantação de frutas, mas para o consumo muito restrito, e todos os alimentos vêm de Santiago. Então, é uma ilha bastante dependente. Você chegou a fazer algum passeio com guia de turismo? Então, o único que eu fiz foi esse último, que foi com o pessoal que no fim nós também ajudamos a plantar as árvores, porque o turismo lá, eu não sei outras pessoas que foram, mas eu fui só eu e mais uma pessoa, então era muito difícil achar um guia, porque eu fui em julho, também não é uma época de muito turismo lá, e quando tinha para aqueles locais, para ir eles não faziam roteiros muito personalizados, então iam para os pontos mais conhecidos e com um turismo mais de massa, com vans cheios de pessoas, e eu optei por não ir com tanta gente. Eu ia nos locais mais... Por exemplo, se os ônibus estavam previstos 10 horas, eu ia antes ou depois, para não pegar tanta gente. Certo. Tem uma outra pergunta aqui do Diego. Moais debaixo d'água realmente existem? Existe um na ilha, que na verdade é uma réplica, que ele está na praia de Anaquena, e ele foi uma réplica que foi utilizada para um filme de Hollywood, e depois eles decidiram mantê-lo lá, e hoje em dia várias pessoas fazem mergulho nesse Moai, mas na verdade é uma réplica, não é um Moai verdadeiro. Certo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a Vanessa? Aproveitar que ela está lembrando da viagem. Você deu uma olhada nas fotos de novo? Sim, para montar a apresentação. Muito bacana. Muito bacana. Até que mora bastante gente na ilha, né? 7.000 pessoas? Então, mas foi engraçado porque eu já tinha feito essa apresentação muito tempo atrás, e eu tinha o dado de quando eu fui. E quando eu fui, era 4.500 pessoas em 2013. Então, aumentou consideravelmente o número de habitantes. É verdade. Deixa eu ver aqui. O Arthur está dizendo que tem um filme de 94 que fala sobre a cerimônia do Homem-Paz. Chama Rapa Nui. Isso. Não conheço, boa dica.
Bom, alguém tem mais alguma pergunta para a Vanessa? Vamos ver. Kevin Costa. Ah, a Eliane já sabe, conhece o filme, olha aí. Bom, você quer falar mais alguma coisa, Vanessa? Não? Acho que não. Eu acho que, que alguém perguntou quanto tempo eu fiquei na ilha. Eu vi uma mensagem subindo. Eu não sei quem foi. Eu fiquei 7 dias, mas o primeiro dia basicamente não conta, porque eu cheguei à noite. E tempo suficiente para conhecer todos os locais. No primeiro dia, por exemplo, em cada moai que a gente encontrava, a gente parava para tirar foto. Mas aí depois a gente viu que seria uma loucura. E a gente começou. Não que a gente não tirasse foto, mas os primeiros dias das primeiras fotos, eu tenho 5 fotos de cada moai em diferentes ângulos. E aí depois a gente viu 900 moais, não vai dar para tirar 5 fotos de cada um, senão não vai ter cartão de memória. Mas a maioria dos pacotes turísticos, quando eu vi, são 4 dias, mas eu acredito que seja bastante corrido em 4 dias. Eu acho que de 5 a 6 dias é um bom período. Dá para você alugar carro e para porque ou você fica em Rangaroa ou mais no centro da ilha, mas é bem mais difícil. E de Rangaroa você pode alugar um carro e ir para as áreas mais longes, por exemplo, para a praia de Anaquena, para o vulcão Poik, Tongarique e para as outras áreas. Cheio de dicas. Bom, então, gente, obrigada, Vanessa, pela palestra. Foi muito legal, né? Como sempre, a gente sempre vendo coisas muito bacanas. No próximo, daqui a 2 semanas, quem vai falar é a Cristine, né? A professora Cristine, vai falar sobre a Nova Zelândia. Então, vamos aguardar mais locais interessantes aí, geologicamente e culturalmente também. Só lugar ruim, com certeza, só lugar ruim. O pessoal aqui não é fraco, não. Gente, então, muito obrigada. E, de novo, quem quiser o certificado, o link está aqui, tá? É só entrar lá para pegar, tá? Agradeço, então, a presença de vocês e até a próxima. Obrigada, gente.